A história de Michael Jackson é conhecida por milhões. Ele foi o rei do pop, um artista incomparável, uma figura que transcendeu gerações. Mas, para além dos palcos, das luzes, dos fãs e dos recordes, existia um outro lado de Michael. O lado mais íntimo, mais humano, mais silencioso, o de pai. E entre seus filhos, Paris Jackson talvez seja a que mais expressou publicamente o quanto ele foi importante, presente e amoroso. Em um mundo que sempre o viu como um mito, Paris o viu como pai. Não como um astro inalcançável, mas como aquele que a criava com afeto, com proteção, com delicadeza. E foi esse amor que ela revelou ao mundo no momento mais difícil, no funeral de Michael Jackson em 2009, quando com apenas 11 anos, ela pronunciou palavras que comoveram o planeta. Naquele palco, diante de milhares de pessoas, diante de câmeras transmitindo ao vivo para o mundo inteiro, uma menina, com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, disse: "Desde que nasci, o papai tem sido o melhor pai que você pode imaginar. E eu só queria dizer que eu o amo. Muito." Aquela frase, simples, sincera e despida de qualquer ensaio, rasgou o véu da celebridade e revelou algo que ninguém podia mais negar. Michael Jackson era para sua filha o pai perfeito. E naquele momento, todas as manchetes, todos os julgamentos, todas as polêmicas foram silenciadas por uma verdade maior: o amor incondicional entre um pai e sua filha. Mas a história entre os dois começa muito antes daquele adeus. Michael Jackson sempre fez questão de proteger seus filhos da exposição excessiva. Durante anos, usava máscaras, mantinha a privacidade, evitava que fossem reconhecidos. Muitos achavam estranho, outros chamavam de exagero. Mas hoje, Paris entende que aquilo era amor. Ele estava tentando preservar o que havia de mais sagrado, a infância dos filhos. Enquanto o mundo o via como uma lenda, ele estava mais preocupado em ser pai. Acordava cedo, contava histórias, criava um mundo lúdico dentro de casa, com um zoológico, parquinho, salas temáticas. Tudo para que seus filhos tivessem o que ele mesmo não teve, uma infância feliz. Paris cresceu nesse ambiente mágico, mas também protegido. E mesmo com toda essa proteção, ela sempre soube quem o pai era para o mundo. Ela via os fãs, ouvia as músicas, via os aplausos, mas dentro de casa, ele era só Daddy. E era nesse universo íntimo que ela conheceu o verdadeiro Michael. O homem sensível, espiritualizado, criativo e cheio de amor. Ele a ensinava sobre valores, sobre respeito, sobre o poder da arte e, principalmente, sobre compaixão. Para ele, não importava só ser famoso, importava fazer a diferença, e ele queria que os filhos entendessem isso. Não basta ser conhecido, é preciso ser bom. Com a morte repentina de Michael em 2009, Paris ainda era muito jovem, mas a perda foi profunda. Ela mesma disse, anos depois, que não apenas perdeu o pai, mas perdeu seu mundo. A ausência dele provocou nela uma série de crises, questionamentos e dores que viriam à tona ao longo da adolescência. Foram anos difíceis. Paris enfrentou depressão, tentativas de suicídio, pressões internas e externas. Mas em cada fase, ela carregava algo que a mantinha firme. As lembranças do pai, o exemplo que ele deixou, a força do amor que receberam. E foi essa base emocional que a ajudou a se reconstruir. Paris nunca teve vergonha de dizer o quanto amava o pai. Em entrevistas, homenagens ou mesmo nas redes sociais, ela fala com carinho sobre quem ele era. Diz que ele era seu melhor amigo, que ensinava-te a ouvir música com a alma, que incentivava a desenhar, cantar, criar, que dizia que todos têm um brilho próprio e que é preciso cuidar disso. Ela honra esse legado não apenas com palavras, mas com escolhas. Se tornou artista, ativista, sensível ao sofrimento alheio, como ele era. E embora siga seu próprio caminho, Paris carrega em si traços claros da essência de Michael. Ela herdou mais do que os olhos ou o nome, herdou o coração. Nos últimos anos, Paris também tem sido voz ativa contra as falsas narrativas que tentam manchar a imagem do pai. Com firmeza, ela afirma que o conhecia como poucos, que viu nele o amor, não o escândalo, que conviveu com o homem, não com o mito.
E que é por isso que, mesmo com toda a pressão da mídia, ela nunca se afastou do que sente. Paris escolheu viver sua verdade. Uma verdade que só quem amou de perto pode contar. E quando ela fala sobre ele, o mundo ouve outra versão. Uma versão cheia de humanidade, de ternura, de autenticidade. Hoje, Paris é adulta. Segue seus projetos artísticos, sua música, suas causas. E em cada passo, leva consigo o nome, o exemplo e o espírito de Michael Jackson. Ela diz que sente ele por perto, que conversa com ele em silêncio, que ainda escuta conselhos dele em sonhos. E isso mostra que o vínculo não se rompeu, apenas mudou de forma. Porque o amor verdadeiro continua. Ele ecoa, se transforma, se espalha. E o que Paris faz, de certa forma, é manter viva a parte mais pura do pai. Seu amor pelos filhos, sua alma sensível, sua fé na arte e nas pessoas. A imagem de Michael Jackson como pai é talvez a que mais emociona. Porque por trás de toda a grandeza artística, havia um homem que apenas queria ser bom para seus filhos. E no olhar de Paris, essa missão foi cumprida. Quando ela se levantou diante do mundo e disse que ele era o melhor pai que alguém poderia imaginar, ela disse tudo. E mesmo anos depois, essa frase ainda reverbera. Porque não foi ensaiada, foi sentida, foi real. E é isso que torna essa história tão poderosa. Ela é feita de verdade, de dor e de amor. O tipo de amor que nem a morte apaga. Paris, com o passar do tempo, entendeu que carregar o sobrenome Jackson é mais do que uma herança. É um peso e uma missão. Crescer como filha do homem mais famoso do mundo não é simples. Ela não herdou apenas o amor dos fãs, mas também as sombras da exposição, as cobranças, os julgamentos, os olhares curiosos e muitas vezes maldosos. Mas mesmo diante disso tudo, ela escolheu não se esconder. Paris sempre foi transparente, intensa, sensível e autêntica. Características que muitos dizem ser reflexo direto do pai. Ela escolheu enfrentar o mundo com a mesma coragem que viu em Michael. E mais do que isso, decidiu transformar dor em arte. Ao longo dos anos, ela começou a se expressar por meio da música, da moda, da atuação e até de sua espiritualidade. E cada uma dessas expressões é uma forma de manter a memória do pai viva. Não como uma figura congelada no tempo, mas como uma presença que continua inspirando. Ela fala abertamente sobre saúde mental, algo que Michael também enfrentou em silêncio durante boa parte da vida. E nessa luta, ela se aproxima ainda mais do público, mostrando que, apesar do legado gigantesco que carrega, é humana, é vulnerável, é real. Muitos esperavam que Paris seguisse os passos do pai com a mesma estética, os mesmos passos de dança, o mesmo estilo. Mas ela não quis ser uma cópia, e isso talvez seja a maior homenagem que ela poderia fazer. Porque Michael sempre valorizou a autenticidade. Ele dizia aos filhos que fossem o que quisessem ser, que nunca deixassem que o mundo os moldasse. E Paris entendeu isso. Ela criou sua própria identidade, seguiu sua própria arte, sem jamais apagar de onde veio. Isso é coragem, isso é sabedoria, isso é herança emocional. Em vários momentos públicos, como entrevistas, homenagens e premiações, Paris deixou claro que o amor pelo pai é algo que nunca se apagará. Em uma entrevista ao Rolling Stone, ela revelou que acredita que a morte de Michael não foi acidental, que sente até hoje que ele foi perseguido, incompreendido e injustiçado. E disse com todas as letras: todo mundo o via como algo divino, mas ele era meu pai, e ninguém jamais entenderá o quanto ele significava para mim. Essas palavras calaram fundo, porque mostraram que por trás da fama havia uma criança que perdeu seu herói, uma filha que teve a infância interrompida por uma perda irreparável, e ao mesmo tempo, uma mulher que escolheu honrar essa dor com força e dignidade. Ela também participou de tributos musicais e eventos dedicados à memória de Michael. Em cada um deles, sua presença é marcada pela mistura de emoção, saudade e orgulho. Ela não tenta apagar a dor, ela caminha com ela. E essa escolha toca o público, que vê em Paris algo raro, alguém que viveu de perto o que milhões apenas observaram de longe. A filha do rei do pop não está interessada em viver de fama fácil.
Ela está interessada em ser quem é, com todas as marcas que carrega. Em seus momentos de maior introspecção, Paris costuma usar as redes sociais para refletir sobre espiritualidade, natureza, música e conexão com o universo. Temas que seu pai também amava. Michael era profundamente espiritual, falava sobre Deus, sobre propósito, sobre a missão de curar o mundo através da arte. E isso ficou nela. Em entrevistas, Paris conta que sente o pai nos pequenos detalhes, no som do vento, em uma música inesperada, em sonhos lúcidos. Ela acredita que a presença dele vai além do físico, que ele continua a guiá-la, a protegê-la, a inspirá-la. E, de fato, há algo dela que carrega a alma dele. Não no palco, mas na intensidade do sentir. Hoje, Paris continua sua jornada de autoconhecimento, fazendo música que expressa suas emoções mais profundas, participando de causas sociais e ambientais e sendo uma voz importante no debate sobre saúde mental. Ela poderia ter se escondido, silenciado, desaparecido. Mas não, ela escolheu viver, e viver com coragem. Assim como o pai viveu, cercado de julgamentos, mas movido por um propósito maior. E quando ela sobe no palco, ou canta em pequenos shows, ou escreve sobre suas dores, há algo sagrado acontecendo. Não é só performance, é cura, é homenagem, é continuação. O mais bonito nessa relação é perceber que o amor entre Michael e Paris não ficou congelado no tempo. Ele se transformou, como todo amor verdadeiro faz. Tornou-se força, tornou-se direção, tornou-se raiz. E ao olhar para ela hoje, podemos ver mais do que a filha de um ícone. Vemos uma mulher que sobreviveu à dor e fez dela uma ponte entre o passado e o futuro. Paris não precisa imitar Michael. Ela é, por si só, um reflexo do que ele mais desejava para os filhos. Liberdade, autenticidade, propósito. E talvez seja por isso que o mundo continua tão fascinado por essa conexão. Porque no meio de tantos holofotes, o que mais brilha é a simplicidade do amor. Aquele momento em 2009, quando Paris disse com a voz embargada que ele era o melhor pai que alguém poderia ter, ecoa até hoje. Porque foi ali que o mundo viu, por um instante, quem Michael realmente era fora dos palcos. Um pai amoroso, presente, dedicado. E é por isso que a história dos dois continua emocionando. Porque não é feita de fama, é feita de verdade,